família, tempo da gente pensar na família. Então, uma história daquelas que a gente ouve desde pequenininho dentro da família. A história de Jonas. Um homem que viveu o dia da caça e outro do caçador, né? Então, normalmente a gente pesca. Jonas foi pescado, né? Essa história. A gente conhece a história de Jonas por essas curiosidades, por essas curiosidades que o livro apresenta para nós. Será que foi baleia? Será que foi tubarão? Será que foi baiacu, gigante? Não sei. Mas a história de Jonas traz para a gente alguns ensinamentos preciosíssimos para a família nesse tempo. E, na verdade, nós estamos com pouco tempo. Então, eu vou falar para você, vou pegar carona no sermão do reverendo Wesley, que também pregou a partir de um texto um pouco comprido, um pouco longo. E a gente teria que ler todo o livro de Jonas, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai percebendo. Só para a gente se situar, Jonas foi um profeta peculiar na história, por conta do seu contexto e por conta da sua história, da história narrada no seu livro. A Bíblia conta para a gente de um profeta que foi chamado por Deus para pregar para a cidade de Nínive, e ele tomou o caminho, mas ao invés de ir para Nínive, ele vai para outra cidade, vai para Tarsis. No meio do caminho, uma tempestade no mar coloca toda a embarcação em risco, e Jonas confessa que ele estava fugindo do Senhor. Então ele é lançado no mar, e ao cair no mar ele é engolido por um grande peixe que solta Jonas na praia. Então Jonas entende que ele tinha que ir mesmo pregar para Nínive. Ele vai, prega para Nínive. Nínive tem praticamente a sua totalidade, ou seja, todos os moradores, todo o contexto da cidade de Nínive foi transformado a partir da ação de Deus ali, durante a pregação de Jonas. E Jonas, ele se entristece com isso, de modo muito curioso. Jonas não fica satisfeito com a conversão dos ninivitas, e Jonas então se assenta para observar o que estava acontecendo. Ele adormece, uma planta vem e faz sombra para ele, e quando amanhece, o sol no seu rosto faz com que Jonas acordasse mal-humorado, e ele então reclama, e quando ele reclama, Deus vem e traz mais um ensinamento profundo para ele. Resumindo esse livro de Jonas, sem ler a gente leu. E eu quero orar com você. Deus, por favor, fala com a gente através dessa mensagem tão profunda para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Esse livro, a gente não tem exatamente um parâmetro, ou melhor, é difícil estabelecer um parâmetro de quando esse livro foi escrito, mas os fatos narrados no livro de Jonas posicionam a gente ali por perto do século VIII antes de Cristo. E por conta do contexto, a gente está falando de uma época do Império Assírio, por conta da capital Nínive ser um referencial para a gente, capital do Império Assírio. Isso coloca a gente mais ou menos nessa data, entre 700 e 800 a.C. Jonas era de uma família profética. O pai de Jonas, mencionado logo no primeiro, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai também foi profeta. A história vai mostrar para a gente que o pai de Jonas, ali possivelmente vindo de uma aldeia de Zebulon, situada na vizinhança ali de Nazaré, foi um homem profeta que conservou, apesar da opressão política e espiritual que girava em torno de toda aquela região por conta da opressão do Império Assírio, mas Amitai conservou o legado profético na sua casa, e Jonas também se tornou um profeta. E Jonas teve uma participação política muito importante, porque lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, a gente vê que Jonas profetizou acerca de uma expansão nas fronteiras de Israel na época do reinado de Jeroboão II. Há uma referência que Jonas tinha profetizado isso, e de fato aconteceu. Então Jonas era uma espécie de profeta político. Jonas era uma espécie de profeta que
do seu povo naquele tempo, e talvez até por uma questão de demanda. Agora, há uma outra coisa que Jonas observou no seu tempo e que reforça essa tese. Jonas observou o fortalecimento do Império Assírio através da capital Nínive, e os ninivitas eram cruéis. Alguém já disse que muito da insatisfação ou da falta de disposição de Jonas em empregar os ninivitas estava muito ligado ao fato de que Jonas viu acerca do que os ninivitas fizeram com o seu povo. Jonas viu seu pai sendo perseguido por ser profeta, Jonas viu sua família sendo perseguida por ser profeta, e a imagem que Jonas tinha da cidade de Nínive não era muito boa, e ele viu tudo isso acontecer. Mas, surpreendentemente, em meio a tudo isso, Jonas recebeu um chamado muito específico e ao mesmo tempo extremamente desafiador por parte do Senhor. Você vai pregar o Evangelho para aqueles que você considera opositores a você. Você vai pregar o Evangelho para os ninivitas. Você vai anunciar juízo para aquele povo. E diante desse desafio, a reação de Jonas foi muito parecida. Queria que você prestasse atenção nisso. O desafio de Jonas ao receber esse chamado muito específico do Eterno é muito parecido com o desafio que a gente recebe nos dias atuais. Jonas, ao invés de partir para Nínive, em obediência ao Senhor e pregar para os ninivitas no primeiro momento, Jonas ignora o chamado de pregar arrependimento aos pecadores da grande cidade de Curitiba. Ele finge que está tudo bem. Afinal de contas, Deus é soberano, nós somos presbiterianos predestinados, nada vai mudar isso, então a gente pode ficar muito bem no nosso cantinho. E Deus que faça a obra. Então a primeira coisa que a gente percebe nesse livro de Jonas, e a primeira ligação com a família que a gente faz, é a importância de entender o valor da obediência. Queridos, por questões de confusão de valores no tempo que a gente vive, obediência virou uma palavra quase que antiquada. No seio da família a gente percebe isso. Parece que algumas coisas a gente, como pai e mãe, quando a gente coloca para os nossos filhos como uma condição de obediência, eles saem de casa e no diálogo entre eles, eles vão falar assim: ah, mas seu pai é careta, hein? A minha filha não chegou nessa idade, graças a Deus. Mas ela já fala umas coisas, às vezes eu pergunto para a filha: por que tem que ser desse jeito? Ela me fala assim: papai, porque é. E pronto. Não importa o meu argumento. E na verdade a obediência é a linguagem que Deus estabeleceu para conversar com a gente desde o começo. Plantou a gente no jardim e falou assim: olha, tudo aqui é para usufruto seu, tudo. Só uma árvore não coma, porque o dia que você comer daquela árvore você vai ter problema. Pois a gente foi nada da árvore que não pode. É sempre assim. É igual quando a gente vai no shopping almoçar, fazendo hoje como uma salada, a gente vai lá no McDonald's, não adianta. Sentindo o cheirinho de hambúrguer, não adianta. A gente vai justo no que não pode. Isso é patente para nós. Mas, queridos, quando a gente obedece a Deus, a gente entende e a gente percebe, a gente prova do cuidado de Deus dentro da nossa vida, especialmente no contexto da família. Mas o contrário também é verdadeiro. A desobediência, aquilo que Deus coloca para nós, traz prejuízos enormes para a nossa vida. E a gente nota isso na história de Jonas, que depois eu reforço. Por favor, leia esse livro com calma em casa. São apenas 4 capítulos, você vai ler assim uma sentada. Em 5 minutos, 10 minutos você lê o livro inteiro. Mas eu queria, apesar do conteúdo do livro de Jonas, apesar de ser um livro pequeno, né, mas eu poderia dizer que o livro de Jonas é um grande livro, pela relevância do seu ensino, pelo teor do seu ensino. E existem algumas lições muito importantes que a gente pode tirar, fazendo contrapontos com a realidade da família nos dias de hoje. A primeira delas, anote isso no seu coração. O primeiro grande problema que a gente enfrenta como família, que a gente vê Jonas fazendo isso, é o investimento naquilo que é fuga. Olha comigo o que acontece no versículo 3 do primeiro capítulo.
Aliás, eu vou ler 1, 2, 3, só para falar que eu não li o livro. Não vai falar, o pastor pregou um texto, mas nem leu o texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e olha agora, pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você já se deu conta da quantidade de investimento que você faz como família naquilo que é fuga? Começando pela comida. Eu que o diga. Você já parou para pensar na quantidade de tempo, dinheiro, assunto, e quanta coisa que a gente investe tempo para fugir da nossa realidade dentro de casa? Ontem nós conversamos um pouco sobre os desafios da família moderna e o problema do smartphone, que serve ao mesmo tempo. Aliás, eu ainda digo que isso aqui ainda é telefone, porque eles inventam tanta coisa para telefone, inclusive para a gente escrever o nosso sermão, né? Mas isso aqui às vezes vira um problema para nós, a ponto às vezes a gente ficar atento no próximo lançamento da Apple, da Samsung, que são líderes de mercado hoje, e a gente pega um dinheiro que estava reservado para uma coisa muito importante na nossa casa, e a gente tem que comprar aquele celular novo, porque aquele celular novo agora é sensação, e a gente não tem paz enquanto não compra, não dá nada. Agora isso você aplica a outras coisas. Quantos assuntos a gente tem para resolver que são urgentes dentro de casa, mas a gente está pagando a passagem, a gente está pagando para não falar, a gente está pagando para não enfrentar, a gente está buscando uma oportunidade para fugir da presença do Senhor, para fugir da realidade, porque não entendemos o valor da obediência. Uma segunda lição importante, que a gente está com o tempo apertado, é que quando Jonas embarca nesse navio, ele vai, e à medida que a coisa vai acontecendo, versículo 4, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar em grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam aos seus deuses, e eles estavam desesperados, e um mais doido do que o outro, e o Jonas dormindo no convés. Porque a segunda coisa que a gente percebe num contexto aqui aplicado à realidade da família é a falsa imagem de que está tudo bem. A gente chega aqui, aliás, eu já tenho falado isso, eu quero desafiar mais uma vez, já desafiei, irmão, vou reforçar o desafio. Desafio você um dia chegar aqui na igreja. E quando aqueles nossos diáconos educados, cadê eles? Né? Ali você chega, eles estão ali, arrumadinho, gomadinho, crachá. E eles, bom dia, tudo bem? Aí vem a resposta automática. Tudo bem. Pois eu desafio você um dia a falar a verdade. Vai ser um problema. Tudo bem? Não. Bom dia, só se for o seu, porque o meu já começou. Né? Mas a gente se preocupa tanto com a nossa imagem, que a gente ignora a realidade da tempestade em volta de nós. Nós chegamos em casa e os nossos filhos estão se arrastando aos nossos pés, pedindo por atenção, mas a gente precisa saber qual é a última notícia da Globo News ou de qualquer outro canal. A gente precisa assistir o último capítulo daquela série, e a esposa está ali do lado, dá atenção para a menina. Qualquer semelhança com a minha casa não era coincidência. Dá atenção para a menina. Está tudo bem, gente. Ah, não estou atrasado no compromisso, veste o terno, paletó, entra no carro. Tudo bem. Ela no smartphone de um lado, Isabela cantando do outro. Tudo bem. A gente não conversa. A gente não enfrenta a realidade. Foi assim com Jonas. Mas ainda uma terceira curiosidade. Porque quando isso acontece, os marinheiros ficam apavorados. Ele fala, gente, tem alguma coisa errada. Nós aclamamos aos nossos deuses. Não é possível. Aí eles encontram o danado Jonas dormindo. Aí quando eles chegam em Jonas, olha o versículo 9. Aliás, versículo 8. Então eles chegaram para o Jó, fala para a gente quem
é você, de onde você vem, para onde você está indo, que Deus você serve. Versículo 9, ele fala assim: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus dos céus e Deus da terra. Alácio de Moreira. O testemunho de uma falsa espiritualidade, porque estava fugindo de Deus. Não só a ideia de que está tudo bem, mas eu sou crente, eu sou servo do Altíssimo. Pois faltou um crente naquele barco para falar: então o que você está fazendo aqui, seu picareta? Aliás, a gente não pode com isso, porque qualquer pessoa que liga para a gente, manda uma mensagem, até aborda falando assim: olha, está tudo bem com a sua casa, estou percebendo que está uma coisa meio esquisita. A gente só não fala por educação, mas vem na boca, né? Não é da sua conta. Não é da sua conta. Nós estamos tão fechados para isso, que a gente tem que criar uma falsa espiritualidade. Pois a Bíblia nos lembra que crente até o diabo é. E às vezes é mais crente do que nós. Porque quando Deus fala, como diria meu pai, ele murcha o rabo e abaixa a orelha. E a gente levanta o tupete e quer ensinar Deus a ser Deus, pois a sua palavra nos diz, pois o Senhor prometeu, pois o Senhor. Não é assim? Somos crentes, servos do Deus Altíssimo, testemunho de uma falsa espiritualidade. Um homem temente a Deus no barco, quase a ponto de abrir. Onde é que estava o testemunho desse homem? Mas ainda uma quarta curiosidade. Porque daí Jonas então confessa, lançado no mar. Aí o peixe vem, aí o crente se revela. Capítulo 2 é uma oração de Jonas. Porque na hora que a água bate, né, a gente, né, vira crente. Até o ateu fala: meu Deus! E aí, quando ele é solto pelo peixe no mar, ele vai então e prega para Nínive. E tem uma coisa interessante, porque quando ele prega para Nínive, olha o versículo 4, finzinho do versículo 4, capítulo 3. Aliás, eu vou ler o versículo. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: gente, não há na história que eu conheça um sermão tão fajuto, para não falar outra coisa, do que esse aqui. Não sei na sua tradução, mas na minha são 7 palavras. Imagina se eu tivesse dito 7 palavras aqui, seria ótimo. 7 palavras. Jonas pregava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em 7 palavras ele pregou o evangelho. E ele passou cruzando. A Bíblia diz que ele levou um dia para cruzar. Ainda 7 palavras. Não. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E a cidade inteira se converteu. Mas sabe o que aconteceu com ele? A gente percebe aqui o descaso. Ele só falou aquilo que era obrigação. O coração de Jonas não estava naquele negócio. Pregou o sermão de qualquer jeito. Como é que tem sido o devocional que a gente faz dentro de casa? Como é que é o tempo que a gente tem dentro de casa com os nossos filhos, com a nossa esposa? A agenda é tão densa que quanto tem? Vamos ler o pão diário? Não tem nada quanto o pão diário. Benção o pão diário. Vamos ler o pão diário. Oração. Para a gente não fazer, a gente já lê, que tem uma oraçãozinha de uma frase. Já lê a oração. Amém? Vamos embora, gente? Eu tenho a impressão que às vezes quando a gente vai orar, a gente chega em Deus, a gente fala tanta coisa, a gente fala em nome de Jesus, amém, e Jesus fala assim: volta aqui, eu tenho tanta coisa para falar para você. Já foi. O descaso. E a gente não tem mais a sensibilidade de perceber a tristeza estabelecida naquela cidade, naquela realidade, mas o descaso com a miserabilidade do próximo levou Jonas a um serviço, sabe, descabido. E para piorar as coisas, capítulo 4 em diante,
Quando Jonas vê Nínive sendo transformada, ele fica insatisfeito. Ele não só prega de qualquer jeito, como ele demonstra insatisfação com aquilo que o Senhor estava fazendo na história daquele povo. Versículo 4, capítulo 4, de 1 a 5, ele fala: Senhor, eu não queria pregar porque eu sabia, olha, eu sabia que se eu pregasse, o Senhor ia converter aquele povo, que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é bom, eu sabia. Olha o ponto que chegou a insensibilidade desse homem. A insatisfação com aquilo que Deus está fazendo. Deus, já percebeu quantas vezes você olha e fala assim: Deus, eu queria que o Senhor convertesse o meu marido, ou a minha esposa, Senhor, converte a minha esposa. Aí a esposa converte, né? Vira aquela crente beata. Sabe a crente beata? Vem tudo que é frequente, tudo que é departamento da SAF, tudo que é culto de oração, mas não sai da igreja. Aí ele começa a falar: Senhor, eu quero minha esposa de volta na minha casa. Porque a minha virou crente, não é um problema para mim, Senhor. Já viu isso, não? A gente olha para que Deus faça uma coisa, Deus faz, a gente quer desfazer o que Deus fez. Meu Deus! Ainda bem que o Espírito Santo não é bipolar, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. Não é isso que a Bíblia diz? Porque imagine se ele fosse com a gente: Senhor, confirma isso, desconfirma. Ele não quer mais. Fazer o quê? Eu falei para ele: não, agora confirma de novo, que agora ele está querendo de novo. Em Deus, eu falei: o que eu faço, Espírito Santo? Eu não sei o que você está intercedendo. Ainda bem que não é assim. Por último lugar, e depois a gente vai amarrar tudo isso, eu vou pedir a sua paciência por mais 5 minutos. Jonas, quando ele vê essa realidade, ele senta e ele fica assistindo a cidade de Nínive. E aí Deus cria uma situaçãozinha. Ele faz uma planta surgir, trazer conforto para ele. Para Nínive, e talvez para o Jonas dá aquela sensação assim: glória a Deus, cumpri meu ministério. Mas quando o sol, a planta morre, imediatamente a planta morre, o sol bate no rosto e o Jonas fica. Você conhece alguém que acorda mal-humorado e reclama da vida? Não, vamos passar aqui. Ele mal-humorado, fala: mas que droga! Perdão da expressão. Que droga esse negócio, além desse povo se converter, dá assim só na minha cara aqui. Deus falou: Jonas, vem cá, vamos conversar. É razoável a sua ira? Ele diz ali no final do capítulo 4, no encerramento do livro. É razoável a tua ira? Olha a partir do versículo 10. Tornou o Senhor: você tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. Agora preste atenção nessa fala. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. É o único livro profético que termina com uma pergunta. Agora, a exegese do texto, a análise literária do texto original, diz uma coisa muito importante para nós: 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Quando a gente vai analisar o texto na sua originalidade, sabe quem são essas pessoas? Crianças. Ele está dizendo: você tem compaixão de uma planta, mas não tem compaixão de 120 mil crianças inocentes que estão morrendo vítima da negligência e do pecado dos seus pais. É isso mesmo que você está me dizendo, Jonas? Você está mais preocupado com o sol na sua cara do que 120 mil crianças que estavam na beira da morte, do inferno. E você prega, elas se convertem e você ainda fica picudo. É isso que você está me dizendo, Jonas? E quantas vezes nós armamos um beijo porque domingo está chovendo, tem que ir na igreja, vamos olhar minha roupa. E tem 120 mil crianças, entre aspas, que dariam tudo para estar nesse lugar confortável que você está agora, na grande cidade de Curitiba. Ou vamos encurtar essa realidade dentro da nossa casa. Há crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e nós estamos preocupados com a grande planta. Queridos, concluindo, Jesus em Mateus 16, versículos de 1 a 4, e esse eu faço questão de ler com você, para a gente concluir aqui. Ele diz do sinal de Jonas. Mateus 16, de 1 a 4, diz o texto que, aproximando os fariseus,
e os saduceus. Mateus 16, de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: olha o que Jesus diz: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. E olha o que ele diz: vocês sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E aí ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-se retirou. A gente tem associado normalmente esse sinal de Jonas, referindo-se aos 3 dias que ele ficou ali na boca, né, dentro do ventre do grande peixe, com os 3 dias que Jesus esteve na sepultura. Mas Deus está chamando a atenção de Jonas a um sinal que parece ser o mesmo que Jesus exortou os fariseus e saduceus nesse tempo aqui. E também, tanto Jonas quanto os fariseus e saduceus não deram conta, e eu desconfio que muitos de nós não estamos dando conta. É a transformação integral na vida de quem ouve as boas novas de salvação, e aquilo que essas boas novas, a transformação que isso gera na vida das pessoas. Jonas, em outras palavras, estava tão preocupado com o sol no seu rosto, que ele não se deu conta da mudança que aconteceu naquela cidade. Aqueles fariseus e saduceus estavam tão preocupados com os milagres. Depois você vai ler o contexto aqui de Mateus, você vai ler que o que eles pediam eram sinais, eram milagres. Faz paralítico andar, faz cego ver. Eles estavam preocupados com isso, que eles não se deram conta, eles não sabiam discernir os sinais dos tempos. Eles não estavam percebendo as verdadeiras necessidades do seu tempo. Eles não estavam percebendo as verdadeiras carências das pessoas. Porque o que é um milagre para aquele que é autor do universo? E nós estamos tão preocupados com os sinais que nós não nos damos conta das demandas do coração da nossa casa. E a gente acha que a conversão do coração, a transformação de vida não é suficiente. Se isso aqui não mudar, se aquilo não mudar, questões secundárias. Esse é o sinal de Jonas. Teologicamente pode até ser uma referência aos 3 dias, mas o verdadeiro sinal aqui é: vocês não sabem discernir o sinal dos tempos. Você sabe discernir até o céu, se vai chover ou se não vai, mas são insensíveis quanto àqueles que estão perto de vocês. Então, em palavras conclusivas, invertendo as coisas, o que a gente conclui disso tudo aqui? Primeiro, ao invés de investir naquilo que é fuga, Deus espera de nós um investimento naquilo que é chamado dele para a nossa vida. Deus chamou a gente para a família, Deus chamou a gente para proclamar as verdades. Invista nisso, vá pregar para Nínive as boas novas. Leia-se por Nínive a sua casa, o seu contexto. E segundo, Deus nos chama para assumir as nossas fraquezas e os nossos medos em meio às verdadeiras tempestades da vida. Ao invés de dormir no convés, assuma a sua fraqueza. Chegue para a sua esposa, chegue para o seu marido, chegue para o seu pai, chegue para a sua liderança pastoral e fala: eu preciso de ajuda, eu estou com medo. Terceiro, ao invés de dormir diante dessas dificuldades. Terceiro, o testemunho que edifica e fortalece, e não que nos leva a sermos lançados no mar para sermos engolidos pelo grande peixe. As pessoas que nos cercam dia a dia esperam, especialmente, melhor dizendo, a nossa família anseia por um testemunho verdadeiro e encorajador da nossa parte, e não por uma falsa espiritualidade. Penúltimo, Deus nos chama a perceber a miserabilidade que está em volta de nós. Leia-se: o próximo não é necessariamente aquele que está perto, mas aquele que precisa. É isso que Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano em Lucas 10. O próximo nem sempre é do nosso lado, mas o próximo é quem precisa de mim. E eu digo para você que quem mais precisa de nós são os que estão dentro da nossa casa, que às vezes estão tão próximos de nós que nós não percebemos as suas necessidades. Penúltimo, a satisfação ao invés de insatisfação do que Deus está fazendo. Deus nos conclama a buscarmos satisfação no que Ele está fazendo na história. Precisamos urgentemente voltar a ter prazer em Deus e no que Ele está fazendo na nossa vida. Deus não está a nosso serviço,
Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos e caprichos, pelo contrário, Deus conta com a gente para fazer o que Ele está fazendo, o que Ele tem preparado na nossa história e na história da nossa casa. E para concluir, Deus nos chama a perceber mais e melhor as crianças ao nosso redor e as demandas delas. Jonas, você tem compaixão dessa planta e não tem de 120 mil pessoas? Eu quero desafiar você a olhar para as crianças ao seu redor, as crianças da nossa igreja, que não precisam que você traga elas no domingo para cá, somente, mas precisam que você esteja com elas de segunda a sábado também, proclamando a palavra o tempo todo, inculcando, ensinando, e não somente fazendo a tarefa de casa. Perceba isso ao seu redor. Obrigado pela sua paciência. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos suprimir o último hino por questão do tempo.